Oi, gente. Vamos começar mais uma aula. Dessa vez a gente vai começar vendo futebol, certo? A gente vai conhecer um pouquinho sobre a história do futebol. Vamos iniciar nossa aula sobre futebol explicando um pouquinho que ele pode ser conhecido também como futebol de campo, futebol de 11 também, e ainda como soccer em países de língua inglesa principalmente. De início, o futebol ele não surgiu aqui no Brasil. Algumas pessoas têm aquela ideia de que o futebol surgiu aqui no Brasil, mas ele não surgiu no Brasil, ele surgiu na Inglaterra, certo? E o futebol em si ele não era considerado nenhum esporte no século XVI e no século até o século XIX. Em si, eles tinham aquela ideia que o esporte ele era utilizado apenas para prática principalmente de defesa, de proteção. Eram considerados esportes arco e flecha, as lutas, a equitação, eh, principalmente esses que tinham a ideia de simular algum tipo de combate, que não era o caso do futebol. O futebol ele era visto como um passatempo, principalmente praticado pela a classe mais pobre da sociedade, como uma forma de distração. Principalmente não era praticado, é interessante que vocês entendam, pela elite. Ele sempre foi visto como marginalizado. Ele surgiu por volta mais ou menos de 1870, justamente na era vitoriana, que eu acho que vocês já ouviram falar nas aulas de história. Em relação ao futebol no Brasil, alguns registros apontam que no ano de 1875, em Curitiba, já existia os primeiros indícios do futebol. Porém, ele só se popularizou mais quando um jovem que era da elite paulista, ele foi para a Inglaterra e de lá ele trouxe duas bolas de futebol. E ele passou a tentar desenvolver o futebol por onde ele morava. E começou também a estimular alguns praticantes de esporte, no caso era o cricket que eles jogavam, a jogar futebol. E com isso, o esporte foi se desenvolvendo, o futebol foi se desenvolvendo aqui no Brasil. A popularização do futebol foi tão grande aqui no Brasil que hoje o futebol ele movimenta mais de 16 bilhões por ano e tendo mais de 30 milhões de praticantes. Aproximadamente, digo aí, 16% da população total aqui do Brasil. Tem mais de 800 clubes profissionais, tá certo? 13 mil times amadores e mais de 11 mil atletas federados. Em 2008, um estudo realizado, ele falou que no Brasil é o maior exportador de futebolistas, no caso de jogadores de futebol, do mundo, com mais de 1.200 brasileiros jogando fora daqui do Brasil. O futebol aqui no Brasil, se a gente levar em conta a sociedade brasileira, realmente o futebol ele já se apropriou e a própria cultura do Brasil já apropriou o futebol. Hoje o futebol ele faz parte da nossa sociedade. É, de uma forma muito menos positiva do que poderia ser. Nós hoje nós temos vários jogadores de futebol de renome e que não utilizam esse nome para fazer coisas positivas pela sociedade. Não apenas jogar um futebol de qualidade, mas digo desde causas sociais a um discurso realmente que defenda a sua etnia, o seu povo, no caso o povo brasileiro, a gente realmente não vê isso. É só aquela cultura do jogo mesmo, que muitas vezes endeusam os jogadores de uma forma que realmente blindam eles de diversas coisas que podem acontecer, como foi recentemente a contratação do jogador Robinho, um jogador que está sendo acusado, na realidade ele já foi condenado por estupro em outro país, mas aqui no Brasil foi considerado de certa forma normal, né? Inclusive, tenho certeza que não apenas o Santos, o clube do Santos, ter interesse nele, como qualquer outro clube, com certeza
iria ter. Então, realmente, a sociedade brasileira, que é muito carente de ídolos, utiliza o futebol justamente dessa forma, para idolatrar muitos jogadores de uma forma que realmente eles poderiam fazer muito mais do que eles fazem. Quando falo em futebol e o preconceito, eu falo em diversas esferas, tá certo? A gente pode ver em reportagens praticamente todo mês, toda semana, e assim, reportagens que realmente imaginem o quanto em todas as esferas que o preconceito ele acontece e ele não existe uma reportagem para mostrar realmente o preconceito. Mas nós podemos ver sempre, seja na Europa ou aqui no Brasil, torcedores insultando jogadores de futebol, muitas vezes jogando bananas no gramado. E assim, isso não é uma coisa recente, é uma coisa que realmente vem há muito tempo. Antes o futebol ele só podia ser praticado por pessoas brancas. Em alguns países, realmente, até recentemente, não existiam jogadores negros. E aos poucos isso vai mudando, mas mesmo assim a questão do preconceito é muito forte dentro do futebol. Quando falo também em preconceito, digo também em relação às mulheres. O Brasil é um país preconceituoso por natureza, principalmente em diminuir a questão das mulheres não poderem praticar futebol. Antes, na realidade, as mulheres eram proibidas de verdade de praticar futebol. Hoje já é permitido, mas nós podemos ver desde a diferença salarial absurda, né, até o próprio tipo de torcida que vai para um jogo de futebol feminino, onde muitas vezes nós vemos e ouvimos insultos, gracinhas, né, que não são nada engraçadas, mas que acontecem em diversas esferas aí no futebol, certo? Nós temos aí mudando tudo isso, tentando mudar na realidade, foi o surgimento de Marta, que Marta realmente é uma pessoa que realmente é muito ativa e que vem com uma proposta totalmente diferente do futebol feminino e do que ele é e do que ele se propõe. Quando coloco para vocês aqui esse desafio aí de Marta e Neymar, nós estamos aí há muitos anos com a melhor jogadora de futebol feminino, referência em todos os países, referência no mundo, na realidade, do futebol feminino, que desde os 21 anos conquista ou geralmente está ali na briga para ser considerada entre as 3 melhores jogadoras do mundo. Temos aí Neymar, que há bastante tempo também almeja chegar nessas condições, que ainda realmente está bem abaixo do nível de vários jogadores, principalmente quando, se a gente for analisar o caso do Neymar, é muito mais uma questão psicológica do que na realidade de futebol, porque a gente sabe que futebol ele tem, mas muitas vezes falta um pouquinho de cabeça, que já foi cobrado como um garoto, que na realidade ele não é, faz bastante tempo que ele já foi um garoto. Mas nós vemos aí realmente 2 ídolos brasileiros e que a gente sabe, falando aqui, que em relação a reconhecimento salarial e reconhecimento, né, da sociedade brasileira, Neymar ele é muito mais realmente significativo para o futebol do que Marta. Quando eu digo isso na esfera da sociedade brasileira, de valorização da sociedade brasileira. Porque, na realidade, se a gente for tanto na esfera social, de realmente de fazer alguma coisa pelo futebol, de brigar pelas as condições do futebol acontecer, seja de brigar para não acontecer mais casos de preconceito, de racismo, nós sabemos que Marta está aí anos-luz realmente de Neymar. Neymar realmente ele não utiliza todo esse prestígio que ele tem e esse dinheiro para influenciar para coisas positivas. Na realidade, como eu disse lá no início, ele faz referência muito mais ao que ele tem do que realmente ao que ele pode fazer e o que ele é, né? Então são personalidades totalmente diferentes. Se a gente for analisar o contexto, mas é bem simples de se entender.
Nós temos aí duas referências do futebol mundial, não só do futebol nacional, mas do futebol mundial, e que são tratados totalmente de forma diferente, porque a própria sociedade valoriza muito mais o Neymar, né, que apresenta carros de luxo, né, do que uma jogadora como Marta, que na realidade a única coisa que ela demonstra muito bem é o futebol dentro do campo, dando o espetáculo da forma positiva que deve ser. Na aula de hoje, vocês puderam conhecer a história do futebol e sua influência na sociedade brasileira. Dessa forma, eu vou querer que vocês produzam um texto, tá certo? Esse texto vão ser ideias de vocês e a visão de vocês sobre justamente o futebol nesse contexto social aqui no Brasil, tá certo? Não é no cenário mundial. Mas coloquem o posicionamento de vocês de uma forma clara, também simples. Não se preocupem muito em relação eu quero na realidade o contexto em si, tá certo? Não se preocupem muito em relação a tá nos formatos e nos moldes do Enem. Não, eu quero justamente as ideias de vocês e a opinião de vocês justamente do futebol aqui, dessa visão da sociedade do futebol, tá certo? Boa atividade para vocês. Do mesmo jeito, vocês preparam o texto, tiram uma foto, encaminham lá na atividade e colocam enviar, tá certo? Beijo grande, se cuidem.